Bom dia para toda a família Canção Nova, para você acompanhando Sorrindo para a Vida. Você já pensou como fazer para continuar assim, em clima de oração o dia todo? Será que é possível rezar sem interrupção? A gente tem uma vida tão agitada, né? Como fazer então para não perder a concentração? E por que eu comecei o jornal falando disso? É que esse é o assunto que a Lísia Costa vai trazer direto do Vaticano daqui a pouco, falando da catequese do Papa. Vamos dar uma olhada no tempo aqui em São Paulo? Você tem imagens ao vivo do céu da Vila Mariana. Por aqui, dia nublado, com previsão de chuva a partir da tarde e a máxima para hoje é de 23 graus. Aqui no CN Notícias, nossos repórteres te deixam bem informado da vacinação contra a Covid, da CPI da pandemia e de ações de solidariedade. Hoje, 9 de junho, é dia de São José de Anchieta. Já tem bate-papo ao vivo com o padre jesuíta Bruno Franghelli, direto de Roma. Vamos conhecer mais sobre Anchieta, esse grande missionário que deixou belas pegadas para a evangelização do Brasil. Vamos juntos até 10 da manhã. Seguimos para um breve intervalo com imagens do cartão postal catarinense. A ponte Hercílio Luz. Por lá, olha, dia chuvoso e com termômetros entre 18 e 21 graus. Agora 9 horas e 32 minutos. O Papa Francisco fez uma catequese hoje sobre a oração. Vamos a Roma conversar com a Lísia Costa. É uma reflexão sobre a passagem bíblica que orienta a rezar sem cessar em todas as circunstâncias. Francisco fez hoje a penúltima catequese do ciclo de reflexões sobre a oração. Só para termos uma ideia, este ciclo começou em outubro do ano passado e essa é a 37ª meditação sobre o tema. Mas vamos à reflexão de hoje. O Papa falou sobre a oração do coração, ou seja, esse constante movimento que nos leva a estarmos em comunhão com Deus. Afirmou que o apóstolo Paulo nos convida a rezarmos sem interrupção, ou seja, a vivermos essa constante oração. Diz que isso parece impossível, já que nos distraímos tantas vezes. Mas o Papa explicou que aos poucos nós descobrimos que a oração se adapta ao ritmo da nossa vida, se estende por todo o nosso dia, já que a oração é o respiro da nossa vida. Citou alguns mestres da vida de oração, como São Crisóstomo, que ensinou que era possível rezar enquanto trabalhava, cozinhava, fazia um passeio, e que a oração é como uma música e nós colocamos a melodia da nossa vida. Mas o Papa disse que não é mesmo fácil colocar esses ensinamentos em prática, especialmente para os pais de família, com crianças, com o trabalho, com os nossos pais que envelhecem, enfim, tantas atividades. Mas recordou que o nosso Pai Eterno cuida de todo o universo e não esquece de cada um de nós. E também nós somos chamados a nos recordar sempre dele. Falou que o trabalho é essencial não só para nos mantermos financeiramente, mas também para o nosso equilíbrio. E que este pode ser enriquecido por estes momentos de oração, até mesmo discretos, feitos no íntimo do nosso coração. E afirmou que é desumano ser absorvido de tal forma pelo trabalho ao ponto de não encontrar mais tempo para a oração. O Papa ainda recordou que na próxima sexta-feira nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Pediu para repetirmos com fé, especialmente neste mês de junho, essa pequena oração. Jesus manso e humilde de coração, fazei que o nosso coração ame a Deus e ao próximo com generosidade. Toda essa catequese está disponível no nosso site noticias.cançãonova.com. Vale muito a pena ler essa catequese, meditar com ela, também pegar todos esses ensinamentos tão práticos, tão concretos do Papa Francisco sobre a vida de oração. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações e pelas dicas muito legais. Olha, o Vaticano anunciou hoje que o Comitê de Especialistas do Conselho Europeu, o Grupo Moneyval, deu bom parecer sobre o Vaticano em quesitos como luta contra a lavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo. Uma avaliação positiva sobre as medidas implementadas pela Santa Sé e pelo Estado da Cidade do Vaticano. O relatório de avaliação mútua de Moneyval é um documento com mais de 200 páginas que, periodicamente, certifica o cumprimento das principais normas internacionais na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Hoje, o Papa Francisco nomeou Dom Fernando Barbosa dos Santos, atual bispo da prelazia de Tefé, no Amazonas, como bispo de Palmares, em Pernambuco. A diocese estava vacante desde o falecimento de Dom Henrique Soares da Costa, em julho do ano passado.
Bom, vamos agora a Roma conversar com o padre Bruno Franghelli. Ele é jesuíta brasileiro e colabora com o Vatican News. Ele é autor do devocionário de São José de Anchieta, apóstolo e padroeiro do Brasil, que a igreja celebra hoje. Vamos tentar conexão com o padre Bruno, então? Olá, pessoal, nós conseguimos conexão com o padre Bruno. Ô, padre Bruno, seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias, sua bênção. Uma boa tarde aí, né? O senhor fala ao vivo de Roma. Fala um pouquinho, então, o senhor que conhece bem, que São José de Anchieta, tanto a vida dele, a biografia, como essa devoção que tem se espalhado, né? O senhor escreveu um artigo hoje para o Vatican News aí, falando das pegadas de José de Anchieta aqui no Brasil. Exato, São José de Anchieta de fato é o grande inspirador para nós hoje, principalmente um jovem de 19 anos que está enfermo e pensa que deixará a vida religiosa pela sua enfermidade, porque tinha há pouco entrado na vida religiosa missionária na Companhia de Jesus. De repente recebe cartas de Nóbrega que diz, o padre Manuel da Nóbrega, primeiro provincial do Brasil, que diz que mesmo os doentes podem ir ao Brasil. José de Anchieta chega aos 19 anos, jovem, doente, escreve a primeira gramática, torna-se o pai do teatro brasileiro, da cultura brasileira, fundador de cidades, inclusive da cidade de São Paulo, ajudou a fundar o Rio de Janeiro e torna-se esse grande evangelizador e pai, não somente dos católicos, mas pai de todo o Brasil, da nação brasileira. Então, de fato, celebrar São José de Anchieta é deixar-se inspirar por esse ardor, por este fogo do Evangelho que consome o coração desse jovem e espalha por todo o Brasil. Hoje, se nós somos católicos, devemos muito a São José de Anchieta. E, além de tudo isso, é o primeiro educador e professor do Brasil. Por isso, de fato, celebrá-lo é uma grande honra e muitos dizem que sou especialista, mas, na verdade, existem grandes especialistas no Brasil, porque cada vez que se estuda sobre São José de Anchieta, se aprende ainda algo mais, algo novo. E eu, graças a Deus, como jesuíta, tive o privilégio de acessar grandes escritos, a vida do próprio santo. Estive no Santuário de São José de Anchieta, lá no Espírito Santo, que hoje está em festa. Um grande abraço para o Santuário de São José de Anchieta no Espírito Santo, o padre Nilson Marochka, reitor do Santuário. E esperamos que todos os brasileiros se deixem inspirar na vida deste nosso querido apóstolo do Brasil e copadroeiro da nossa nação, São José de Anchieta, que ele rogue por cada um de nós. Amém, que ele rogue por todos nós. Obrigado, padre Bruno, por essa entrevista. Eu que agradeço, um grande abraço. A seguir, a atualização da vacina contra a Covid, contra a Covid e contra a gripe em São Paulo. A gente sai agora com imagens da cidade maravilhosa. No Rio de Janeiro, dia de sol com algumas nuvens e períodos de chuva rápida. A máxima por lá, 28 graus. O governo brasileiro deve prorrogar o pagamento do auxílio emergencial. Vamos a Brasília saber essa e outras informações com a Aliana Nunes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo, devem ser prorrogadas aí 2 ou 3 parcelas do auxílio emergencial. Quem confirmou isso foi o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma audiência que ele participou ontem com a Frente Parlamentar do Setor de Serviços. O próprio ministro disse que deve manter aí os mesmos valores, entre R$ 175 e R$ 350 reais. Isso deve gerar aos cofres públicos um custo de 18 bilhões de reais para beneficiar aí cerca de 45 milhões de brasileiros. E mudando agora um pouco de assunto, está prevista para a próxima sexta-feira uma votação no Senado Federal que proíbe a desapropriação de pessoas, de famílias, das suas habitações até o dia 31 de dezembro deste ano. A CNBB também apoia essa causa. O próprio presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira, comentou sobre o assunto e nós vamos ouvi-lo agora a respeito dessa defesa para com as famílias, para que elas não sejam desapropriadas de suas habitações. É inaceitável que famílias padeçam com a falta de abrigo nesse tempo de pandemia. Por isso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirma o que apresentou no Observatório Nacional para os Direitos Humanos: nenhum despejo no tempo da pandemia.
Seja essa a sensibilidade também do Congresso Nacional e de toda a sociedade para enfrentarmos a pandemia, apoiando especialmente os que precisam mais, os pobres, os sofredores. E o assunto agora é CPI da pandemia. É uma semana movimentada. Ontem os senadores ouviram mais uma vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro que defendeu a realização da Copa América aqui no Brasil, claro, seguindo rigidamente todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. O ministro da Saúde também assumiu a responsabilidade de não nomear a infectologista Luana Araújo para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Luana Araújo, que depois na CPI semana passada, o ministro da Saúde também defendeu a não comprovação científica do uso da cloroquina no combate à pandemia e reafirmou que até o fim do ano estão trabalhando para que todos os brasileiros sejam vacinados. Hoje, quem depõe na CPI da pandemia é Elcio Franco, ele que é ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e deve esclarecer aí ações a respeito da compra para o abastecimento de insumos aos estados neste período da pandemia. Nós vamos continuar aqui acompanhando todo esse processo da CPI da pandemia, hoje com esse depoimento do Elcio Franco e logo mais no CN Notícias, a edição da noite, você sabe mais informações sobre como foi a movimentação do dia aqui em Brasília. Rodrigo. Aqui em São Paulo, começou ontem uma greve da categoria dos coletores de lixo e responsáveis pela limpeza urbana. A categoria pede a vacinação contra a Covid-19. Nós vamos agora então ver detalhes com a Aline Mércio, né Aline, que tem mais informações. Muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Pois é, Rodrigo, desde ontem a categoria de coletores de lixo e garis, que são os varredores de rua, estão em greve. Eles reivindicam aí a vacina contra a Covid-19. No Brasil, alguns estados já vacinaram, como Rio de Janeiro e Bahia. E aqui em São Paulo, alguns municípios como Jundiaí e São Roque também já vacinaram. Mas na capital ainda não, por isso que a categoria entrou em greve. E hoje, a terça-feira, amanheceu em São Paulo, Rodrigo, assim, ó. Tomada de lixo pelas ruas, né, as ruas todas sujas, os lixos acumulados. A região da Cracolândia, a região do Bom Retiro, está com muito lixo nas ruas e a gente não tem previsão de quando essa greve acaba. A gente tentou falar um pouco mais cedo com o CIEMACO, que é o sindicato responsável pela categoria, para saber aí se essa greve continua e não obtivemos resposta. A prefeitura diz que vai enviar um mandato de segurança, porque esse é um serviço essencial, para que eles voltem a trabalhar, mas por enquanto as ruas estão tomadas de lixo aqui em São Paulo. Rodrigo. Tá bem, Aline, obrigado pelas informações. Falando da vacina contra a gripe, o estado de São Paulo iniciou hoje a última etapa da imunização. Podem ser vacinadas pessoas com comorbidades e com deficiência. A procura pela imunização está abaixo da meta. A previsão é vacinar cerca de 5.100.000 pessoas até o fim da campanha, dia 9 de julho. A respeito da vacina contra a Covid-19, a capital paulista começou hoje a vacinação de profissionais da educação com idade de 45 e 46 anos. Para tomar a primeira dose da vacina, é preciso apresentar um documento de identificação, comprovante Vacina Já Educação com QR Code, comprovante de residência e de vínculo empregatício na cidade de São Paulo. Quem tomou a vacina contra a Covid deve esperar 14 dias para ser imunizado contra a gripe. E pessoas com diagnóstico de Covid confirmado ou em curso há menos de 28 dias devem adiar a vacinação contra a influenza. A seguir, uma iniciativa de solidariedade da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Você já vê aí o céu de Curitiba, na capital paranaense, dia predominantemente nublado com previsão de chuva a partir da tarde e termômetros que não passam dos 19 graus. CN Notícias está de volta, agora faltando 8 minutos para 10 da manhã, a gente fala de notícia internacional. A primeira viagem internacional do presidente americano Joe Biden é destaque no noticiário desta quarta-feira. O
principal destaque do The New York Times afirma: Biden tem como objetivo fortalecer as alianças dos Estados Unidos com a Europa, mas enfrentará desafios. Em sua primeira viagem ao exterior, Joe Biden leva boa vontade e a esperança de que possa aliviar as dúvidas dos líderes europeus sobre a confiabilidade dos Estados Unidos. Biden enfrentará desafios para reunir a abalada aliança ocidental, sobretudo porque enfrenta uma Rússia turbulenta e uma China em ascensão. Entre os destaques, o Avenir afirma: há controvérsia sobre o plano de Kamala Harris. Após a escala na Guatemala, a vice-presidente dos Estados Unidos apresentou uma nova estratégia no México. Um pacote de ajuda máxima para a América Central foi anunciado. E assim, como há 7 anos, a estratégia de Washington visa desestimular a imigração ao fornecer um pacote máximo de ajuda ao desenvolvimento para a América Central, principalmente para a Guatemala, Honduras e El Salvador, principal país deste êxodo. 2,6 bilhões de dólares foram desembolsados até então, mas não reduziram o fluxo de imigração. De volta aqui no Brasil, vamos saber como fica o tempo. A previsão é de chuva em quase todas as regiões do país. Chove ao longo do dia na maior parte da região sul. O sol predomina no sudoeste gaúcho. Na região sudeste, chove em São Paulo, no sul e leste de Minas e no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, tem chuvas rápidas e isoladas. E nas demais áreas, tempo firme. Para o centro-oeste, só tem previsão de chuva no centro-sul do Mato Grosso do Sul. No restante da região, predomínio de sol. Chove em Roraima, norte do Amazonas, noroeste do Pará e do Amapá. Tempo firme em Rondônia, Tocantins, no sul do Amazonas e do Pará. As outras áreas seguem com sol ao longo do dia e chuvas isoladas. No nordeste, chove no litoral, principalmente no do Maranhão, no da Bahia e da Paraíba. No restante da região, o tempo segue firme. Bom, a gente tem visto aí que a pandemia, tem sido um desafio com o desemprego em alta, impacto social, mas também acontece um contágio de solidariedade. Ontem a CNBB lançou uma nova etapa da campanha É Tempo de Cuidar, de combate à fome, e a gente vai acompanhar agora uma ação lá no Rio de Janeiro, da Arquidiocese, que continua atenta aos mais necessitados. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Santuário Cristo Redentor lidera a campanha de arrecadação de alimentos. Atualmente, 200 comunidades são atendidas pelo projeto. O projeto iniciou no ano passado, no início da pandemia. E não pode parar, porque o Rio de Janeiro demanda ainda muita ajuda. A população carece de apoio de todas as instituições. São várias igrejas que se unem para ajudar aqueles que são mais pobres. E a Arquidiocese do Rio também se movimenta. Vamos ouvir o que Padre Omar Raposo tem a nos dizer sobre o projeto. Não faltam voluntários, graças a Deus. Já arrecadamos mais de 150 toneladas de alimentos, mais de 400 mil pães já foram distribuídos. Enfim, muitas atividades sendo realizadas de atendimento psicológico. As inúmeras atividades também que realizamos no alto do santuário, as iluminações especiais, em homenagens às pessoas que estão na linha de frente, Cristo Redentor com máscaras, enfim, uma série de trabalhos que nos ajudam a intensificar ainda mais a dimensão caritativa da igreja. Somos solidários, unidos somos de fato uma igreja muito forte e não podemos jamais esquecer dos mais pobres, daquelas pessoas que necessitam do nosso carinho e da nossa atenção. Uma das voluntárias do projeto, que está na comunidade do Horto, também relata a sua experiência no cotidiano, vendo a necessidade daqueles que estão desempregados e que precisam do pão de cada dia na sua mesa. A maioria dos moradores são trabalhadores informais e estão com sua renda muito impactada durante a pandemia, porque não conseguem arrumar trabalho e o alimento está praticamente faltando às suas mesas. Então, com a doação dessas cestas, a gente tem evitado que isso aconteça, porque é muito triste, a pessoa não ter o que comer. Então, a gente só tem a agradecer a esse projeto que tem nos ajudado imensamente a todos da comunidade do Horto. Se você quiser ajudar, basta que você entre na página www.cristoredentoreuquerodoar.com.br e faça a sua doação.
Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Quarta-feira é dia da nossa missa presencial na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Você da Grande São Paulo, venha participar de um tempo forte de oração com a Canção Nova. São a missa é às 7h30 da noite. Seguimos com a oração pela cura entre as gerações com São Miguel Arcanjo. Nosso endereço, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. E amanhã tem um feirão especial a partir das 11 da manhã, com a missa de encerramento às 3 da tarde. Saiba mais no site saopaulo.cançãonova.com. Tchau, fique com Deus, um bom dia para você, siga aí na companhia da Canção Nova. Tchau, tchau.